Olá, querido. Deus abençoe a sua vida. Você que tem nos acompanhado, tem assistido os nossos vídeos, nós estamos trabalhando as cartas pastorais. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito de hoje, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe os vídeos se eles têm abençoado a sua vida e também se inscreva no canal para que toda semana você possa receber os nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar acerca da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Foi o último escrito do apóstolo Paulo. E Paulo ele estava na segunda prisão, chamada de prisão Mamertino. Essa prisão ficava no Fórum Romano. Uma prisão muito fria, muito propícia às doenças pulmonares. Essa prisão trouxe muito desgaste para o apóstolo Paulo. E Paulo só saiu dessa prisão para o martírio. Foi no ano 67, 66, 67 depois de Cristo que ele escreveu essa carta. E em seguida Paulo saiu do cárcere, sim, para ser decapitado. A gente sabe que na primeira prisão em Roma, descrita no capítulo 28 do livro de Atos, Paulo ele saiu sim, mas para continuar o seu ministério, continuar a sua missão. Mas em breve, bem próximo dessa primeira prisão, 3 anos depois, mais ou menos, ele veio ser novamente preso e não mais teve o privilégio de ser solto. Ele só saiu mesmo para o martírio. E isso estava previsto realmente, fazia parte do seu ministério. É muito triste falar acerca desse assunto, mas foi importante, ficou marcado na história. E essa carta e esse ministério do apóstolo Paulo, essa missão de Paulo, tem nos abençoado muito nos nossos dias, tem abençoado muitas pessoas. O tema dessa carta é compromisso com o ministério. É interessante que Paulo ele deixou diversos legados para cada um de nós que fazemos parte da Igreja de Deus. O tema compromisso com o ministério. Isso nos remete a pensar como tem sido o nosso compromisso com o ministério, como tem sido o nosso compromisso, como tem sido a nossa vida, a nossa dedicação com relação ao reino de Deus. Será que nós temos simplesmente sido leitores, conhecedores das cartas paulinas, do Evangelho de Cristo, ou temos nos compromissados com essa causa, a causa do reino de Deus? O alvo dessa carta é aconselhamento. Paulo ele bate muito nessa tecla, ele aconselha muito o seu cooperador Timóteo com relação ao seu ministério também, com o seu compromisso, com a lisura com o reino de Deus, com o evangelho genuíno. Paulo ele diz para Timóteo: Timóteo, você precisa ser fiel ao evangelho, fiel à sua chamada. Isso nos faz pensar, isso nos constrange. Como é que tem sido a nossa fidelidade com relação ao evangelho de Deus, ao evangelho de Cristo? Será que nós temos nos parecido com Cristo? Será que nós temos nos lançado nessa causa? Isso nos faz pensar. Isso nos leva a meditar o que nós temos feito no reino de Deus, como é que nós temos conduzido a nossa chamada, a nossa missão. Nós temos sido fiéis ao Evangelho ou temos sido apenas simpatizantes do Evangelho de Cristo, ou temos nos lançado a essa causa, a causa do reino de Deus. É bem verdade que na primeira carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo ele percebe 3 limitações que são evidentes na primeira carta, que é a saúde, que é a timidez e que é a juventude em Timóteo. Mas Paulo diz que, para Timóteo, melhor dizendo, que ele não deveria tomar essas limitações como empecilho para que ele pudesse cumprir com essa missão no reino de Deus, com a missão de pregar o evangelho genuíno, com a missão de ensinar, de cuidar da igreja,
de fazer valer o seu chamado. Ele diz para as limitações não pararem o seu cooperador Timóteo. Queridos, será que nós temos alguma limitação? Ou algumas limitações? De fato, nós temos nossas limitações, porque somos humanos. Mas será que nós temos usado as nossas limitações como empecilho para nós não cumprirmos com o nosso papel? Ou temos pedido ajuda a Deus para que nada possa nos parar, nada possa nos intimidar, nada venha frear o nosso chamado, mas que possamos nos lançar de fato e de verdade, que possamos valorizar o nosso chamado, possamos valorizar o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, que possamos viver o reino como de fato ele é, que possamos cumprir com a nossa missão e dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, só me resta agora a coroa que está nas mãos do justo juiz, que está nas suas mãos e que ele me dará naquele dia, no dia da sua vinda, da sua segunda vinda, que nós possamos também estar com esse comprometimento, com essa expectativa, com essa esperança de também dizer: Senhor, eu cumpri com o meu chamado, eu cumpri com a minha missão, e apesar das minhas limitações, eu cumpri com aquilo que fui convocado, que fui incumbido. Que o Senhor possa nos ajudar a pregar esse Evangelho com sinceridade, com abnegação. Para Paulo, queridos, não há nada mais importante do que pregar o Evangelho com a fidelidade devida. Como é que nós temos pregado o Evangelho? Como é que nós temos encarado essa chamada? Nós precisamos cumprir com fidelidade o nosso compromisso com a nossa missão que Deus tem nos chamado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te ajudar, que Deus possa nos ajudar a sermos fiéis ao Senhor. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e nós estaremos entrando um pouco mais nas profundidades dessa carta, nos aconselhamentos que Paulo traz para Timóteo. Um abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.